Sempre assim, nos melhores momentos. Exato, aí ó, apareceu gravando. Então, gente, é oficial, boa tarde. 5h06, quarta-feira, depois de uma chuva forte aqui onde eu estou. Tá um tempo fresquinho, um tempo bom. Então a alma tá tranquila para escutar mais um evento aí da nossa semana de recepção. A nossa palestra de agora vai ser com a Letícia Hilário e vai ser sobre habilidades, competências e dicas práticas para o mercado de trabalho. Letícia, muito bem-vinda ao ambiente virtual do IFMG, Campus Santa Luzia. Você que já foi professora, né? Eu queria que você se apresentasse aí para os alunos. Às vezes tem aluno aí que você já conhece, enfim. Muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, viu, Débora? Para mim é uma alegria poder sempre retornar aqui ao IFMG, porque me sinto em casa. Já tem até alguns mini rostinhos conhecidos, Glênia, a Mari, as outras pessoas ainda não conheço, mas é um prazer poder compartilhar aqui, né? E a ideia é que vocês também possam trocar, tirar dúvidas, perguntar. Se já aconteceu com vocês, vocês podem me interromper e me contar. A ideia aqui é que a troca seja muito rica mesmo. Bacana, Letícia. Então, pessoal, a gente vai. Vamos estar de olho aqui, eu vou estar de olho aqui no chat. Então, a Letícia já deixou aí, vamos interagir, já deixou aberto para as interações. Façam as perguntas pelo chat, eu vou acompanhando e a gente vai responder. Letícia, você prefere responder durante ou a gente guarda uns minutinhos lá no final? Podemos fazer no final, sem No problemas. final, ótimo. Beleza. Então, pessoal, vão colocando as perguntas no chat, interagindo aí pelo chat. Eu vou acompanhando. O chat é muito importante, também é nele, mais para o finalzinho da apresentação, que a gente vai disponibilizar a lista de presença. Então, quem é aluno deve estar participando, deve assinar essa lista de presença. E mais no finalzinho, uma atividade que a gente vai propor. Então, fiquem atentos aos chats. Mas agora eu vou passar a palavra para Letícia Hilário, que vai falar aí sobre a palestra, né, habilidades, competências e dicas práticas para o mercado de trabalho. Com você, Letícia, muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver a apresentação em tela inteira. Já consigo. Ok, então. Então, mais uma vez, eu gostaria de aproveitar e desejar que todos sejam muito bem-vindos, né? Vocês estão no segundo semestre de 2020, isso pode ser muito estranho, né? Mas essa ideia de recepção de vocês é riquíssima para podermos agregar ainda mais conhecimentos para a formação de vocês. Eu realmente acredito nessa questão da formação integral do aluno e é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje. Como então? Será que realmente tem alguma habilidade, alguma competência que pode te ajudar a sair na frente no mercado de trabalho? Com alguns alunos, como eu disse, né, no tempo de IF, eu cheguei a comentar um pouco, conversar sobre, né, principalmente nas disciplinas mais técnicas ou mais práticas, e é incrível ver que alguns alunos, até mesmo de edificações, aí seguindo dentro da universidade. E nós estamos enfrentando um contexto que é muito desafiante, né, gente? Essa pandemia tem mudado tudo. Imagina, nós estamos aqui no ambiente virtual do IFMG Santa Luzia. Então, assim, nós precisamos também repensar como nós vamos nos portar e como nós vamos conseguir conquistar esse mercado de trabalho. Então, hoje aqui, nós vamos falar principalmente sobre esses dois termos, que são soft e hard skills, né? Que é um tema muito comum para quem já está começando a pensar no mercado de trabalho. Por quê? Essas habilidades, essas competências que nós vamos ver aqui hoje, são um grande diferencial na colocação profissional, né? E nós vamos ver principalmente, por meio também um pouquinho da minha experiência, como que vocês podem começar a pensar isso para a futura profissão de vocês. Né? Eu não sei se vocês já trabalham, né? Ou se vocês já estão dentro do mercado de trabalho com estágio ou com alguma atividade que seja relacionada ao curso de vocês, mas é sempre importante começarmos já a pensar. Então, bem-vindos. Eu coloquei aqui só
um resumo, por que eu acho importante me apresentar? Para vocês pensarem assim, está falando sobre habilidades, competências, mercado de trabalho. Por que eu estou falando sobre isso? Justamente por causa que eu tenho pesquisado um pouquinho sobre isso, né? E a minha trajetória também é muito do que eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí, essa trajetória é justamente os exemplos que eu vou trazer para vocês verem que nem tudo foi assim, brotou do nada, e essas habilidades eu preciso também continuar desenvolvendo. Então, isso não é algo que adquiri uma vez e pronto. A gente vai ver que o mercado de trabalho tem constante alteração, então a gente também precisa seguir essa caminhada. Então, o que eu acredito, né? Uma vez me disseram que para se apresentar a gente não precisa focar tanto na parte técnica. E eu coloquei a parte técnica porque nós vamos conversar aqui sobre ela hoje. Mas no que eu realmente acredito? Eu realmente acredito que nós podemos ser pessoas melhores, que nós podemos realmente construir o nosso caminho e que nós realmente podemos ir atrás dos objetivos que nós traçamos. Então, assim, principalmente um contribuindo com o desenvolvimento do outro. Mas vamos entrar, então, no assunto que viemos aqui conversar e que eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Um dos grandes desafios que a universidade, né, que nós temos vivenciado ao concluir a universidade, um curso técnico, uma formação, é justamente entrar no mercado de trabalho. Alguém, por acaso, já pensou nisso? Que, assim, o que eu vou fazer quando eu me formar? Muitas vezes, né, quando a gente pensa nisso, a gente vai trocar o título de estudante por em busca de novas oportunidades. Essa é o que a gente pode dizer para não dizer o quê? Desempregado, né? Eu estou em busca de novas oportunidades. E aí a gente muda esse status muito rápido, porque muitas vezes, né, nós ficamos esperando pegar o canudo do diploma na mão para começar a pensar como que eu vou trabalhar. Mas isso não é um milagre, gente. Para a gente conseguir formar e entrar no mercado de trabalho, a gente precisa construir isso desde a universidade. Porque se você não for construindo o seu caminho, quando você formar, de pouco adianta você ter um diploma. Porque você tem o diploma, mas não tem a experiência prática, mas não sabe dialogar, mas não sabe aonde buscar as oportunidades. Então, nós realmente precisamos compreender o que vai nos fazer, então, entrar no mercado. Porque, muitas vezes, o estudante realmente não tem uma experiência prévia. Dentro das áreas de arquitetura, design, principalmente, os alunos não têm um portfólio, né? E se formos pensar, todas as áreas do IFMG são voltadas para a construção civil, né? Arquitetura, engenharia civil, paisagismo, design de interiores e edificações. Todos esses cursos, as pessoas buscam por pessoas que têm um portfólio, que já tenham tido uma experiência por conta própria. E muitas vezes os alunos realmente, quando se formam, não têm isso realmente totalmente formulado. Então, é um paradoxo, porque as pessoas querem que você tenha a experiência antes, mas você ainda não teve oportunidades de ter essas experiências. Então, como diminuir essa diferença e chegar no meio termo que realmente as pessoas vão conseguir sair e se encaixar dentro desse mercado de trabalho? Então, um ponto que é muito importante são essas outras habilidades que são demandadas pelo mercado de trabalho, que não só o diploma formal, é a formação integral. É aquela questão, né? Quando o professor começa a te incentivar a fazer um seminário, ou então apresentar um trabalho na frente da turma, e aí muitas vezes, né, enquanto estudante, porque eu também estou estudando, né, eu voltei a estudar no doutorado, muitas vezes pode vir assim um primeiro pensamento, nossa, mas eu tenho que ir lá na frente, eu sou muito tímido. Gente, são essas oportunidades que vão contribuir para que você realmente tenha um desenvolvimento integral, que você não apenas saiba realmente a teoria da disciplina, mas que você possa também saber comunicar a sua ideia. E isso é essencial, porque mesmo que vocês não saibam, várias atividades por trás do conhecimento estão estimulando com que vocês desenvolvam estas outras habilidades que são tão pedidas no mercado.
Então, o mundo está em constante alteração. Nós podemos ver, por exemplo, que a rede social que meus pais mais utilizam, talvez, que seria Facebook, com muita resistência, claro, não é a mesma que pessoas da minha idade talvez usem mais, que é principalmente Instagram e Twitter, que não é o que as pessoas que estão, por exemplo, com 15, 16 anos usem mais, que aí já vem o TikTok e por aí vai. Então, se o mundo está em constante alteração e as pessoas, as gerações mudam muito a visão, o mercado de trabalho também está assim. Então, o que também é demandado no mercado para podermos trabalhar se adapta diariamente. Então, de acordo principalmente com essa economia. E nós precisamos compreender isso. Vamos ver o exemplo da pandemia. Vocês viram como que foi necessário mudar tão rápido e como que as pessoas que tinham algumas percepções e facilidades para outros meios conseguiram sair na frente? Exemplo fácil. Aqui, por exemplo, hoje eu estou conversando com vocês olhando para o quê? Para um celular. No início, gente, dar aulas olhando para um celular era a coisa mais estranha na face da Terra. E continua sendo, na verdade. Mas hoje em dia, pelo menos, eu consigo conversar um pouquinho melhor. Só que quem, por exemplo, não conseguiu seguir na velocidade que a pandemia nos exigiu, ficou o quê? Um pouco para trás. E aí entram novas habilidades de comunicação, de conseguir transmitir essa mensagem de uma forma fácil, acessível, de acordo com as mudanças e na velocidade que o mundo nos pede. Então, se os empregadores mudam, nós temos que acompanhar esse movimento, desenvolvendo áreas que supram a esses anseios do mercado. Então, aqui, nós vamos ver duas situações principalmente. Tanto a situação que você vai trabalhar para outra pessoa, e aí, para ser contratado nesse mercado de trabalho, você precisa ter, né? É desejável, na verdade, que você tenha essas habilidades e competências. E tem também a situação que você pode decidir trabalhar por conta, criar o seu próprio negócio, criar a sua própria oportunidade. Para qualquer um desses caminhos, nós vamos ver que nós precisamos desenvolver algo além do que a faculdade geralmente nos ensina da teoria da profissão em si. Por quê? Vocês já devem ter visto algum exemplo assim, né? Um profissional de qualquer que seja a área que sabe muito mesmo. Só que no momento que ele precisa conversar e talvez até te explicar uma solução ou explicar o que ele está pensando, ele está dentro do próprio mundo. Então, gente, nós estamos cada vez mais nesse mundo que precisa comunicar as suas propostas. Então, esse aqui é o jargão que eu mais escutei, principalmente quando eu estava procurando algumas oportunidades dentro de outras empresas, né? E conversando com várias pessoas do RH. Atualmente, se contrata por competência técnica e demite-se pelo comportamento. Por quê? Estamos vindo de uma fase que antes, realmente, para contratar as pessoas, era visto realmente só o currículo. Ah, tá, pessoa formou na faculdade pública tal, ou então a pessoa veio de tal universidade, contratava. Só que aí a pessoa não conseguia lidar com as outras pessoas, não sabia trabalhar em equipe, não tinha uma possibilidade de se adequar às mudanças de uma forma muito rápida. E aí elas eram o quê? Demitidas. E isso, essa grande rotatividade, nunca foi boa para as empresas. Porque pensa comigo, quando alguém contrata alguém, você tem um treinamento prévio, tem alguém que fica responsável por treinar essa pessoa, por passar tudo, da inteligência corporativa, tudo para essa pessoa. E aí, se a pessoa realmente não dá certo ali, você tem que fazer esse processo inteiro com outra pessoa. E isso é oneroso, né? Custa o quê? Dinheiro, gente. É caro. Então, algo que cada vez mais, então, as empresas aperfeiçoaram foram os testes justamente para avaliar, então, o outro lado. Porque no currículo, geralmente, as pessoas já colocam toda a formação delas.
E o outro lado, a parte de como essa pessoa percebe o mundo, sobre os valores, sobre como que essa pessoa lida com o trabalho em equipe ou não. Então, gente, se vocês forem, por exemplo, se cadastrar num vagas.com, né, deixar o seu currículo lá, por exemplo, vocês vão ver que vocês têm que responder alguns testes para poder perceber se o seu perfil se encaixa no comportamento que eles buscam. Então, não é mais só ter o melhor diploma lá de Harvard. Não. Também é saber se você vai conseguir ali entrar na cultura organizacional dessa empresa. E aí a gente chega, então, nas hard skills e nas soft skills. Por quê? Porque as hard skills, gente, é isso que vocês estão diretamente obtendo dentro da universidade. Ah, então eu sou técnico, vou fazer o subsequente em paisagismo. Ok. Então você está ali aprendendo realmente, estão te ensinando como desempenhar essa função. A mesma coisa para engenharia, por exemplo. Ok, então você é um engenheiro, você está aprendendo cálculo, está aprendendo tudo que você precisa para desempenhar a sua função de engenheiro. Então, as hard skills é aquela parte que a gente bate o olho e vê. Lembra no primeiro slide que eu me apresentei? Aquilo tudo que eu coloquei ali são as minhas hard skills. Então, eu sou designer de ambientes, eu tenho um MBA em marketing, estou cursando doutorado em design. Isso são hard skills. As soft skills está muito abaixo, é como se fosse um iceberg mesmo, é aquela parte que está um pouquinho para baixo, que muitas vezes a gente não vê. Então, a parte da comunicação, a parte de trabalho em equipe, a parte da criatividade, isso tudo não tem como a gente quantificar, né? E aí que chega ao ponto que eu quero mostrar para vocês. Essas hard skills, muitas vezes, são aquelas que nós colocamos no currículo. É a primeira parte, né? Capacitação técnica. Então, ensino fundamental, e por aí vai. Realmente, o que você já fez. As hard skills são todas essas aptidões técnicas, todas as certificações, todas as qualificações. Então, eu tenho inglês, nível intermediário. Ok, hard skill. Eu já fiz a certificação para tal NR. Ok, isso tudo é hard skills, gente. E elas são quantificáveis. Tem como eu falar que eu já fiz 2 pós-graduações, 3 cursos de extensão, 5 faculdades, algo do tipo. Elas são quantificáveis. As soft skills, então, que estão ali, na parte de baixo do iceberg, é o que nós muitas vezes não colocamos no currículo. Mas eu coloquei aqui até 2 asteriscos. Vários modelos de currículo fornecidos por pessoas do RH já colocam a sugestão de colocarmos habilidades no nosso currículo, tá? Então, ter lá uma parte abaixo colocando assim, criatividade. Aí você coloca lá como se fosse mesmo uma avaliação. Em 5 estrelas, por exemplo, como que é o seu nível de criatividade? É como se você mesmo mensurasse se você é ou não criativo, se você tem ou não essa habilidade, tá? Então, geralmente não são colocadas, mas já está assumindo este novo papel. Então, se você vai montar um currículo por agora, pense nisso, tá? Pegue uns modelos de currículo mais atuais. Se vocês quiserem depois me procurar, eu tenho alguns modelos, eu posso compartilhar com vocês alguns templates que são interessantes, porque principalmente dependendo da área que você vai, da empresa que você vai, se você já pesquisa antes e vê que a empresa tem esse interesse, você pode ali já dar essa dica para eles e já vai o quê? Despertar os olhares, porque se eles estiverem em busca disso, você vai ser valorizado. Outro ponto importante das soft skills são as aptidões mentais, emocionais e sociais. E elas são qualificáveis, como eu disse, você qualifica se você a possui ou não, tá? Então, um resumo. As hard skills estão relacionadas a algumas competências específicas. São os conhecimentos técnicos
que você vai receber por meio de uma aprendizagem formativa, ou seja, que está te formando para fazer algo ou desempenhar algo, tá? E geralmente ela é ensinada, então ela vem por meio de alguém externo, tá? Está relacionada também ao saber fazer, né? Saber fazer algo. Estão diretamente relacionadas com a atividade profissional e podem ser hierarquizadas. Igual vocês viram, eu coloquei lá, doutorado, mestrado, especialização, graduação. Então, elas são hierarquizadas de acordo com o nível que eu as conquistei. Alguns exemplos de hard skills. Idiomas, então, curso de inglês, curso de espanhol, diplomas, todo diploma que você já recebeu. Se você fez algum curso técnico, é importante colocar. Ah, Letícia, mas a área que eu estou indo não tem nada a ver, mas vale a pena. Principalmente, mesmo se não for para você colocar lá na descrição, né, mas colocar como observação, porque pode ser muitas vezes valorizado esse seu outro diploma em outra área como realmente um conhecimento além. Lembrando, gente, que todo conhecimento nunca é perdido. O que você, por exemplo, aprendeu, vou dar o exemplo da minha irmã, ela fez técnico em química, mas a formação dela agora é na saúde. Gente, tudo que ela aprendeu na química vai servir? Não. Mas a bagagem, a experiência do curso técnico, a questão de ter aprendido outros conteúdos, com certeza fazem a profissional ser uma profissional diferente. Então, se você já fez, valorize, tá? Não o ignore. Conhecimentos em ferramentas nas nossas áreas é muito importante, né? Então, assim, temos o Revit, temos AutoCAD, temos 3D Max, nós temos diferentes softwares que nós podemos colocar se vocês tiverem um conhecimento nessa ferramenta. E outra questão de hard skills, experiências profissionais. Então, lembrando, gente, hoje eu vou focar muito em soft skills, porque é importante falar sobre essas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E é interessante que já comecem a ser desenvolvidas desde o estudo de vocês aí dentro do IFMG. Mas as hard skills são fundamentais para o mercado de trabalho. Não quer dizer que agora as pessoas vão te contratar só por um teste de habilidades e competências. Não. Ele vai primeiro avaliar o seu currículo. E dentro do seu currículo você preenche a vaga? Ok. Então, dos que preenchem a vaga, nós vamos fazer um teste para ver as habilidades e competências. Então, é super importante continuar valorizando o conhecimento técnico de vocês, tá? E o que vocês puderem fazer, aproveitem todas as oportunidades. Vocês estão num espaço de ensino que é incrível, que tem projetos de pesquisa, projetos de extensão, existem semanas de palestra como essa. Então, sempre busquem o conhecimento, sempre tentem ter aquele algo a mais, porque essas experiências que já vão começar a acrescentar no currículo de vocês, que é o que realmente o mercado de trabalho está buscando. Então, sempre fiquem atentos a essas possibilidades. Mas aí vamos falar, então, sobre as habilidades, competências, o que realmente, então, esse mercado cada vez mais tem buscado. As soft skills, gente, surgem lá em 1972, dentro do Manual de Treinamento das Forças Armadas. Era justamente para começar a humanizar os militares. Era um serviço que tinha como foco o cidadão. E aí, quando a gente pega a origem, a gente começa a compreender realmente essa questão das possibilidades, né? Porque a soft skill é inerente do indivíduo, é inerente seu. Só que, muitas vezes a gente acredita que, eu não sou criativo. Ponto. Nasci assim, vou ser sempre assim. Não. O lado bonito das soft skills é que nós podemos desenvolver. Nós podemos ver, por exemplo, algo que nós precisamos melhorar e buscar ferramentas para nos desenvolver. Então, se você, por exemplo, reconhece que você não sabe muito bem trabalhar em equipe, tá aí a oportunidade. Vocês estão num espaço de ensino, corre atrás,
Começa a entrar em grupos que você não tem, por exemplo, muita afinidade, para ver como que você vai se sair, como que você vai realmente conseguir ali melhorar na prática. Então, as soft skills são as competências referentes ao comportamento. E são habilidades que competem à personalidade e ao comportamento do indivíduo. Então, esse aqui foi extraído do Fórum Econômico Mundial. Eles sempre fazem essa projeção do que as habilidades que estão sendo mais requisitadas no ano e uma projeção para alguns anos à frente. Olha que interessante para o ano de 2020, que nós estamos, a projeção que tinha sido feita, né? Então, a primeira habilidade, né, que mais valorizada para esse ano, solução de problemas complexos. Só um parêntese, problemas complexos, tá, gente? Quem quiser saber mais, tem um autor que chama Takikara, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês também, fala sobre isso. São problemas que não têm uma única solução e não tem uma única causa. Então, um exemplo, resíduos. É um problema que tem inúmeras causas que geram um impacto enorme no mundo e que nós precisamos solucioná-lo. Outro problema, fome, é um problema complexo. Então, pessoas que têm essa possibilidade de conseguir enxergar a solução para problemas complexos é uma habilidade muito valorizada este ano. Assim como o pensamento crítico, criatividade, negociação. Então, a gente vê que realmente são habilidades que, de certa forma, vocês podem desenvolver na universidade. Por exemplo, eu tenho um trabalho em grupo. Ok. Então, trabalhe isso dentro do seu trabalho em grupo como se fosse uma mini equipe. Comecem a vivenciar como se vocês realmente estivessem no mercado de trabalho. Porque para contratar, além dos testes que eu comentei com vocês, muitas empresas, agora no contexto de pandemia menos, mas eu acredito que vão voltar com isso. Fazem muitas dinâmicas. Eles te dão ali um desafio junto de um grupo e eles observam como você resolve. E de acordo com a sua solução, eles vão lá e te contratam ou não. Você passa para outra etapa da entrevista ou não. E aí, isso tudo é o quê? Desenvolvido. E aí, né, eu trouxe aqui para vocês, essa é a última que saiu, também do Fórum Econômico Mundial, as habilidades que vão ser cada vez mais valorizadas no ano até 2022, né? O que está crescendo? É esse pensamento analítico e a inovação. Mas eu não sei, inovar é muito difícil. Gente, a questão de inovar, a gente precisa sempre ter em mente que a inovação não precisa ser 100% nova. Vocês não precisam criar uma nova roda, tá? Pequenas inovações em como nós fazemos algo, em como vocês melhoram um processo, um produto, isso também é inovar. Tem até, há pouco tempo, saiu até em vários meios de comunicação, a do Daniel, o Daniel e a sua equipe, né, que são alunos da engenharia civil, que desenvolveram uma melhoria lá relacionada à parte sanitária. Isso também é inovar. Olha só, oportunidades dentro do espaço de ensino que vocês podem ir crescendo. Outro ponto, criatividade, originalidade, iniciativa, né? Vocês já viram? Eu aposto que quem está aqui nunca passou por isso, né? Mas, quando eu, estudante, já passei por isso. O professor pergunta assim, quem quer começar apresentando? Ninguém apresenta. Ninguém levanta a mão do tipo, eu quero. E aí eu conto já para vocês. Isso é uma habilidade, primeiro, super valorizada. E segundo, quando vocês apresentam algo primeiro, os professores não têm nenhum parâmetro anterior, né? Isso em qualquer área, tá, gente? Se vocês, por exemplo, estão numa entrevista de emprego, mercado de trabalho, numa entrevista, eles perguntam, quem quer começar? Levanta a mão, seja o primeiro, porque você já quebra ali aquele impacto, você mostra que você tem iniciativa, que você, de certa forma, tem uma coragem, e a coragem está muito relacionada a também saber que você domina um assunto, né? Então, assim, se coloque nessa primeira, dê a cara a tapa para realmente começar a fazer as coisas.
Outra habilidade, né? Eu não vou passar por todas, mas liderança e influência social. Essa questão de conseguir ali fazer com que as pessoas também te ouçam, né? Essa questão de não ser chefe, mas guiar as pessoas a fazerem o melhor, conseguir tirar o melhor das pessoas. Isso tudo, gente, como eu disse, são habilidades e habilidades que podem ser, sim, desenvolvidas. E como que você pode fazer isso? Por meio do autoconhecimento. Você precisa reconhecer, será que eu sou bom em resolver problemas? Eu tenho boas ideias? Se não, ok. Como que eu posso, então, desenvolver solução de problemas? Vou dar uma dica simples. Olha e fala assim, todo mundo aqui em casa está tendo, por exemplo, dor no punho por causa do mouse. Ok, problema, dor no punho. Reconhece quais que são as possibilidades que estão gerando a dor. Descobre a causa, o mouse. Ok, então eu vou fazer ele um pouquinho mais alto. Descobriu a solução. A partir da solução, vão para um MVP, que é aquele mínimo produto para ver se funciona a sua ideia, e testa. Vai para a rua, conversa com as pessoas e testa. Gente, não é difícil desenvolver habilidades, só que nós precisamos ter muita boa vontade, porque a parte do autoconhecimento, de reconhecer que talvez eu não seja tão criativo quanto eu gostaria, ou que eu não sei tanto de trabalho em equipe quanto eu gostaria, é algo desafiante. Então, trouxe aqui algumas outras soft skills que são muito valorizadas hoje em dia, como a comunicação. A gente vai falar principalmente sobre ela aqui, uma parte prática, assim, porque eu realmente aprendi muito e eu acredito que foi a maior diferença na minha vida profissional, foi desenvolver a comunicação. Automotivação, liderança, responsabilidade. Letícia, mas todo mundo tem que ser responsável. Não, gente. Na verdade, sim, todos devem ser responsáveis. Mas essa responsabilidade também afetiva é muito valorizada, porque no dia a dia, muitas vezes, ela é esquecida, né? E aí ninguém quer, por exemplo, um funcionário que fica só jogando, empurrando com a barriga as coisas. As pessoas querem pessoas que se responsabilizem e que falem sim, olha, realmente eu errei. Ou então que assuma esse papel de liderança ali e reconheça não só os acertos, mas também o que existe para melhorar. Outro ponto, habilidade de trabalhar sob pressão e gestão do tempo. Isso é uma soft skill, porque cada vez mais nós temos agilidade com as mudanças, com conseguir fazer as coisas mais rápidas, e nós precisamos desenvolver isso. E aí, quando você tem um prazo de um trabalho, né, que você possa realmente se planejar para entregar na data marcada, e aí não fique, talvez, sugerindo, muda. Olha aí, é uma oportunidade de você desenvolver uma habilidade que o mercado de trabalho tanto valoriza, tá? E aí, quando a gente começa a falar sobre essas habilidades, vem uma técnica que é muito conhecida como CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, tá? E aí, vocês vão encontrar, se vocês quiserem saber mais, como CHA, tá? E aí a gente vai passar rapidinho por elas. Por quê? O conhecimento é o saber que a gente adquire, é realmente dominar algo, né? Relacionado ali à experiência, à escolaridade, a tudo que facilita você solucionar um desafio. As habilidades estão relacionadas ali a saber colocar algo em prática. Então, o conhecimento você domina. A habilidade, você sabe fazer realmente com maestria, você sabe colocar em prática se for preciso, tá? E a atitude? É quando você vai lá e faz acontecer. Quando sai da parte da ideia e você realmente implanta a sua solução, tá? É o ato de fazer o saber e a prática que vocês adquiriram. Então, a parte da atitude é aquela parte da determinação, de sair e realmente colocar em ação. E aí, ainda esse aqui é o mais atual, seria os resultados. O resultado dessa junção do conhecimento, habilidade e atitude são os resultados.
que é o somatório disso tudo, com as atitudes orientando para essa efetividade, para que alguma coisa realmente aconteça. Então, é fazer com resultados. E aí, esse meio aqui, ó, a conexão entre o conhecimento, habilidade e atitude, nós temos as competências, ok? Então, quando a gente pensa a competência, é aquela capacidade da pessoa sair e realizar alguma coisa. No contexto que nós temos atualmente, o profissional que é considerado realmente competente deve possuir no seu perfil esse chá que eu acabei de citar: conhecimento, habilidade e atitudes, tá? Que vão ter algumas características como iniciativa, criatividade, liderança, boa comunicação. Essas características estão relacionadas ao seu desempenho, gente. Então, não apenas pode ser medido pelo padrão já pré-estabelecido na empresa, mas você sempre pode buscar melhorá-lo através de treinamento e de desenvolvimento. Isso em toda situação. Se você percebe que em uma situação você poderia ter se saído melhor, é só você ir lá, reconhecer e tentar continuar se desenvolvendo dia após dia, tá? Porque o potencial é isso. Todos nós possuímos esse potencial criativo, esse potencial de nos desenvolvermos. Porque é um fluxo mesmo. Nós podemos nos desenvolver, reconhecer quais são essas habilidades, né, essas soft skills, ter o foco, melhorar a nossa performance dia a dia. Com a performance, a gente consegue também ali aumentar a nossa criatividade. E lembrando, né, a criatividade não é só para design, não é só para desenhar coisas mega novas. A criatividade é no dia a dia, para soluções e problemas do nosso dia a dia. E relacionar a liderança a resolver esses problemas e a comunicação. Então, algumas habilidades e como que nós podemos desenvolvê-las, tá, gente? Agora é aquela parte prática que eu falei de o que, então, o mercado de trabalho busca e como você pode melhorar em cada uma delas, tá? Então, primeiro, habilidade. Eu citei muito a empatia. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente consegue realmente enxergar o problema do outro como se fosse nosso. Por que é importante hoje em dia essa habilidade? Se você é uma pessoa empática, você vai, por exemplo, criar uma solução, né, de um problema lá na casa da pessoa. Se você, por exemplo, cursando arquitetura, você vai desenhar ou vai projetar, né, um edifício, uma edificação que a pessoa vai viver. Mas ali ela tem problemas. Se você simplesmente projeta com o seu olhar, você não vai resolver o problema da pessoa. Mas se você tem a empatia de se colocar no lugar da pessoa, você vai realmente oferecer uma solução que a pessoa está buscando, que ela está, na verdade, precisando. Então, a empatia aproxima, ela cria confiança, conexão com as outras pessoas, com quem você está se relacionando. E aí, como então criar essa empatia? Primeiro, buscando semelhanças, gesto, fala, assuntos. Se você, por exemplo, vai numa primeira entrevista, você pode ter mesmo esses gestos. Ah, a pessoa cruzou a perna, você pode cruzar a perna. Por quê? É um pouco do espelhamento, mas que, de certa forma, a pessoa começa a se tornar mais à vontade para conversar com você. E aí você acaba se abrindo muito mais. Isso, principalmente para o mercado de trabalho, enquanto você, profissional, lidando diretamente com o cliente, você precisa conseguir essa abertura, essa confiança que a empatia proporciona para que realmente você possa acessar a necessidade do seu cliente e solucionar de uma forma assertiva, tá? Outro ponto de como criar empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Realmente tentar, e se não for possível, vai lá e realmente tenta ao máximo. Ah, eu não sei como uma pessoa, um deficiente visual, um surdo, vive nesse espaço. Então, tá bom. Se for, por exemplo, deficiente visual, coloca uma venda e sai andando. Será que é fácil? Não é fácil. Mas é a questão da empatia. Você se coloca no lugar do outro e realmente percebe as necessidades,
as possibilidades, porque nesse momento também a gente descobre muitos pontos positivos, né, da vivência em si. Usar a linguagem universal, então, assim, tente aproximar, e principalmente com a empatia, nós temos que tentar adequar o nosso palavreado, né, a nossa forma de falar para quem está nos ouvindo. Então, se você vai conversar com crianças, você não pode chegar aqui falando a linguagem mais refinada do mundo, tá? Da mesma forma, se você vai conversar com idosos, você não pode sair falando um monte de gíria. Então, assim, adequar realmente a linguagem de acordo com a outra pessoa que você está conversando. E assertividade, né? Para conseguirmos essa empatia, nós precisamos ser muito assertivos. Que aí já entra no segundo item, que é a escuta. E a escuta, gente, a gente precisa saber que existem alguns tipos diferentes de escuta, né? Por exemplo, a escuta superficial. Dá a impressão, mas não está prestando realmente a atenção. Então, será que essa seria a melhor habilidade a ser desenvolvida? Simplesmente uma escuta que a pessoa percebe que você nem está nem aí? Participativa é aquela escuta que você está mais envolvido, né? Mas que você ainda não está realmente ali 100% ouvindo essa pessoa. Tem a questão da escuta atenta, que você realmente demonstra, né, até pela expressão corporal, que você está presente, participando dessa conversa, e a completa, que é onde a gente consegue realmente perceber que a pessoa está trocando informações, te ouvindo e recebendo. E é super interessante que a escuta, né, tudo que se faz parte dessa escuta, né? Não é só essa questão da voz em si, né, as palavras, mas o tom de voz, os gestos e até mesmo como que a nossa face representa, né? Como que nós gesticulamos faz parte. Então, desenvolver a habilidade da escuta é de uma escuta realmente ativa, que você vai estar realmente presente. Porque hoje em dia, acostumados a mexer no WhatsApp, assistir televisão e ainda conversar com alguém ao mesmo tempo, nós perdemos muitas vezes essa questão de parar e escutar o que as outras pessoas estão falando, tá? Então, ser multitarefa é algo comum. Ter a habilidade de uma escuta atenta e assertiva é algo que nós realmente precisamos desenvolver, tá? Perguntas assertivas são realmente saber perguntar. Muitas vezes nós fazemos perguntas fechadas de sim ou não, né? Mas a pergunta assertiva é aquela aberta, que a gente vai orientar para o futuro, e aí nós vamos conseguir, muitas vezes, gerar uma ação a partir dessa pergunta. Então, saber fazer perguntas assertivas é realmente saber utilizar a pergunta a nosso favor para não só extrair o que nós precisamos, mas também para ter precisão no que nós vamos desenvolver, ok? Foco no futuro e na ação. Como que seria isso? É você conseguir realmente focar nos objetivos a médio prazo e metas em curto prazo. Como assim? Você tem um objetivo e você consegue dividi-lo em pequenas metas que vão te fazer alcançar esse objetivo, mas você sabe exatamente o passo a passo, ok? Então, esse foco no futuro, esse foco na ação, nos leva a sair do drama, daquela questão de não sei por onde começar, e chegar em algum lugar. Então, você sai da vítima para uma pessoa que é responsável, e você sabe definir tarefas, sabe ter datas, sabe cumprir com os prazos. Então, essa é uma habilidade muito valorizada e que vai te trazer muitos benefícios. Se você, por exemplo, for autônomo, ter o foco no futuro e na ação te ajuda a ter muitos clientes e a conseguir organizar, né, ser organizado para ter vários clientes. Porque senão você vai ficar ali apenas com uma pessoa porque você não consegue se organizar. Então, desenvolver essa habilidade vai te levar a vários benefícios, como organização e várias outras possibilidades.
Comunicação assertiva. Você precisa ser preciso e oportuno. Oportuno é no momento. Você precisa realmente conseguir não julgar as outras pessoas, mas ajudar a pessoa a ter ciência do que você está dizendo. Então, a comunicação assertiva é ser direto e objetivo. Você não precisa fazer um rodeio de 10.000 palavras para falar uma única frase. Então, você é objetivo e as pessoas te compreendem, tá? Então, é se expressar de uma forma clara, tá, gente? E aí, a comunicação assertiva é valorizada não só porque você é objetivo, é porque você consegue transmitir a sua mensagem. E aí, na comunicação assertiva, você pergunta para a pessoa o que ela entendeu. E aí, ela vai te falar. E aí, você vai ter certeza se a pessoa compreendeu o que ela precisa fazer, o que você está dizendo, ou não. Isso faz toda a diferença. Imagina se você, por exemplo, passa uma indicação para um pedreiro ou para um eletricista. E você não confirma se ele captou ali a mensagem. Gente, a comunicação assertiva é justamente para quebrar essas barreiras, tá? E aí, se a pessoa entendeu o que você quis dizer, o resultado vai ser o que você espera. Se você simplesmente comunica e não tem certeza que a pessoa entendeu, o resultado é uma interrogação, que pode dar certo ou pode dar muito ruim, ok? Paciência ativa é essa questão de querer escutar, é querer estar ali realmente pela outra pessoa e ter paciência para ensinar, para compartilhar realmente o seu conhecimento. E, por último, incentivo, é reconhecer também o desenvolvimento das outras pessoas que estão ao seu redor, é mostrar que as outras pessoas podem mais, é conseguir promover também essas pessoas que estão ali no dia a dia com você. Por quê? Porque, gente, nós não estamos sozinhos, nós realmente precisamos de outras pessoas desenvolvendo. E aí, agora, indo já para o final, como eu disse para vocês, uma habilidade que realmente fez toda a diferença na minha vida foi a comunicação. Por quê? Porque eu já perdi muitas oportunidades porque eu não sabia me comunicar. Quem me vê, por exemplo, hoje em dia dando aula, não acredita que eu sou a mesma Letícia de 2015, que ao fazer uma entrevista para o mestrado, tremia tanto que eu não consegui direito responder as perguntas que me fizeram. Sabe aquela questão assim, ninguém sabe mais do seu trabalho que você. Ok, só eu sabia do meu trabalho e eu não conseguia falar sobre ele. Eu fui do início para o final, explicando, né, como que seria o projeto, voltei no meio, do meio eu pulei para o final, do final para o início, do início para o meio, e eu não sei, eu nem lembro como que eu terminei, na verdade. Eu sei que é trágico, tá? Foi trágico porque eu tinha tudo para ficar entre os primeiros colocados, fiquei uma das últimas, não peguei bolsa, então eu fiz meu mestrado 2 anos sem receber, porque a minha entrevista foi horrível, horrível mesmo, gente. E não foi só essa situação. Eu já tinha perdido outras oportunidades de conversar com as pessoas, porque sumiam as coisas da minha cabeça. E sabe o que eu culpava? Eu falava que eu era tímida. Ah, não, eu sou muito tímida, por isso que acontece assim. Ah, eu sou tímida. Ah, eu sou bicho do mar. E aí, como que eu consegui superar isso? Eu ganhei, na verdade, um coach de oratória que fez toda a diferença na minha vida. Porque com esse processo, eu consegui começar a reconhecer que não é porque eu sou tímida que eu não posso me comunicar. Na verdade, gente, a comunicação é a arte de encantar pessoas. E isso é treinável. Você conseguir expressar a sua ideia é treinável. E aí, quando eu consegui perceber que, ok, eu posso ser tímida, mas eu posso contar as minhas ideias para as outras pessoas, tudo mudou. E aí, uma pessoa que nunca se via dando aula, ama, hoje em dia, ser professora. Porque eu sempre amei compartilhar conhecimento.
Mas eu poderia compartilhar se fosse aqui, ó, eu aqui e a pessoa aqui, ó, do meu ladinho, um a um. Se fosse para ensinar assim, para mim estava ótimo. Quando que eu ia imaginar que eu ia amar da palestra? Falar para mais pessoas, compartilhar meu conhecimento. Hoje em dia, eu consigo até mesmo fazer story no Instagram. Porque a minha vontade de compartilhar algo é muito maior do que a minha timidez. A vontade de ajudar a outra pessoa, né, e expandir o olhar egoístico de ficar só com o conhecimento para mim, é muito maior do que a minha timidez. E aí a gente vê que a comunicação é em tudo. Eu já perdi oportunidades pessoais, não só profissionais, mas pessoais, por não saber comunicar o que eu queria, saber realmente falar. E aí que volto lá atrás, a questão dos soft skills ser muito sobre autoconhecimento. Porque se eu me conheço, e que foi o que eu fiz no processo de coaching, se eu conseguir me conhecer, eu sei o que eu preciso desenvolver. Mas não é agradável reconhecer que eu perdi essas oportunidades, que eu poderia talvez estar trabalhando em outros lugares, ter construído carreira muito mais fácil e tudo mais. Não. Hoje em dia, gente, com o desenvolvimento da comunicação, eu já consegui, por exemplo, conversar com diretores de grandes empresas e conseguir realmente parcerias para desenvolver o meu negócio social. Então, assim, foi fácil? Não foi fácil. Eu tremi nas bases, deu dor de barriga, deu tudo? Deu. Mas mesmo com medo, eu fui. Por quê? Eu consegui e estou em um processo constante de desenvolvimento. Então, agora a parte prática, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, até a atividade é sobre isso, tá? Vocês contarem se vocês já tiveram algum desafio para se comunicar em algum momento da vida. E se não tiveram, então me conte. Como que foi, então, o seu maior desafio, tá? Com essas habilidades. Então, agora, dicas. Ok. Comunicação geralmente é um dos maiores desafios, né? Tem uma pesquisa que mostra que 60% dos brasileiros têm medo de falar em público. E daí veio realmente esse foco na comunicação. Grande parte das pessoas, quando se pergunta, fala que tem medo, ou que tem algum desafio, ou que ainda acha que não está 100%. Então, dicas para melhorar essa habilidade que faz toda a diferença no mercado de trabalho, porque você precisa se apresentar, você precisa saber falar onde você estudou, qual a disciplina você mais gostou, qual realmente é o seu foco para a sua carreira. Isso tudo é comunicação. Então, a primeira dica, leia mais em voz alta. Você vai começar a se ouvir, e aí você vai compreender não só a sua dicção, mas também você vai se acostumar com a forma como você conversa. Segunda, fale mais pausadamente, porque às vezes o nosso raciocínio é rápido demais e a gente começa a atropelar as palavras. E aí a outra pessoa perde a compreensão do que estamos dizendo. Terceiro, exponha-se. Comece a vencer o seu medo aos poucos. E muitas vezes a gente vai precisar de um auxílio de outra pessoa para nos ajudar a entender esse bloqueio. E tudo bem, converse com outra pessoa e vá realmente se descobrindo aos poucos. Quarto, assista a vídeos de pessoas que você admira e aprenda o que funciona para elas nessa comunicação. E tente se espelhar. Tente se espelhar porque aos poucos você vai ficando natural para você. E aí, alguém que você admira é porque você acha que a pessoa comunica bem. E aí vai tudo fluir melhor. Quinta dica, acredite em você. Você é melhor do que você pensa que você é, tá, gente? Geralmente, nós temos essa questão de nos puxar um pouco para baixo, né? De achar que o que nós fazemos não é suficiente. E aí, essa timidez, essa vergonha, nos trava de ir adiante, tá? Mas, se você está ali, se entrega ao momento.
comunique da melhor forma possível, porque a comunicação é a arte de ser entendido. É você conseguir adaptar um ambiente e transmitir uma informação. Como eu disse, é a arte de encantar pessoas, tá? E aí, para isso, nós temos, por exemplo, o storytelling, que é quando nós contamos histórias para gerar conexão com o público. Eu comecei aqui contando a minha experiência de como eu fui total negação na entrevista uma vez. E aí, eu contei uma história, gerou empatia, porque talvez alguns de vocês tenham se colocado no mesmo lugar que eu, e aí vocês perceberam que, ok, é possível sim mudar. Então, sempre utilize desses mecanismos para comunicar um pouco melhor. Antes, quando eu estava ainda no processo, eu utilizava uma caneta na mão. Por quê? De tão nervosa, eu quase ficava pulando. Se eu tivesse em pé aqui, vocês iam ver. Eu dançava. E aí, da próxima vez que vocês forem apresentar um trabalho, reparem para vocês verem. Se no momento de nervosismo, para comunicar algo, a gente não começa a pular, mexer, não sabe aonde enfiar a mão, aí a dica, pega uma caneta, porque aí você vai mexer, ó, canetinha de uma mão para outra, teve que apontar alguma coisa, aponta com a caneta, volta, sua mão não vai mais ficar perdida, ok? E, de certa forma, dá uma certa tranquilidade, porque ali, ó, o nervosismo está todo aqui, e aí fica muito mais natural. Então, a atividade proposta é realmente relativa a isso, né? Refletir se em algum momento você vivenciou alguma dificuldade em se comunicar. E aí é comentar de uma forma resumida o que, né, que vocês viram aqui, que poderia contribuir para que você se saísse melhor, tá? No finalzinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o local, vai ter o link, a Débora vai colocar o link para vocês, tá? De onde vocês vão mandar essa atividade. E, ok, eu me comunico como ninguém, perfeito, não tem nada que melhorar? Me fala, então, sobre outra habilidade. Aqui a gente comentou sobre criatividade, a gente comentou sobre escuta, sobre empatia. Talvez você já tenha, você reconheça assim na hora. Nossa, uma vez eu não fui nada empático. Eu simplesmente ignorei a pessoa. Eu poderia ser melhor se eu fizesse isso, isso e isso. Mas façam isso para a vida, gente. Muitas vezes, e aí é um processo de total desenvolvimento constante, né? Depois que passa uma situação, que a gente percebe que a gente poderia ter agido diferente. Sim, pense então como seria agir diferente. Porque assim você vai cada vez mais desenvolvendo essas competências que, cada vez mais, o mercado de trabalho busca. Porque qualquer empresa que seja, vai se relacionar com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. E cada vez mais, essa questão de nos aproximarmos, principalmente em tempos digitais, é essencial, tá? E aí, eu deixo aqui o convite, que vocês sim encontrem o propósito de vocês, aquilo que vocês amam, aquilo que o mundo precisa, que te pagariam para fazer, e que você faz bem. E aí, que você possa sim encontrar esse propósito e estar conectado e sempre desenvolvendo para conseguir alcançar o que você quer. Essa foto eu tirei ontem, no pôr do sol, e eu precisei trazer, porque, gente, a gente escolhe o que quer ser na vida. Ser grande é uma escolha, basta acreditar. Mas além de acreditar, nós temos que correr atrás e construir isso. Então, se você percebe que você pode desenvolver alguma atividade, alguma habilidade, corre atrás, está em tempo. E vocês podem realmente cada vez ser melhores, para que o mercado de trabalho já queira você formando, te absorver, que eles realmente batalhem por você, que você tenha milhões de oportunidades, é isso que eu desejo. Porque a nossa zona de conforto é aqui, ó. Mas aonde a mágica acontece é todo esse espaço.
É aqui que realmente tudo funciona, é aqui que realmente a gente pode desenvolver o que nós passamos 2, 4, 5 anos estudando. É onde a gente vai realmente colocar em prática e falar assim, nossa, eu sou bom mesmo. Então, você sabe o que pode ser. O que é que você realmente quer agora? Então, é isso. Qualquer dúvida, como eu comentei, né? Template de currículo, alguma coisa sobre soft skills, como que essas habilidades, como desenvolver essas habilidades, vocês podem me mandar mensagem, eu vou adorar continuar essa conversa com vocês. E é isso, obrigada. Alguém aqui por enquanto? Nós estamos aqui, Letícia do céu, que mercado de trabalho exigente, meu Deus, quanta habilidade a gente precisa desenvolver. Mas que bom, eu gostei que o bom é isso, saber que a gente consegue, que elas podem ser trabalhadas, que não que a gente já não nasce com elas, né? Quem não nasceu com uma delas, comunicação, por exemplo, tem dificuldade, consegue desenvolver. Muito linda essa mensagem. Isso é muito bacana. Eu vou colocar, pessoal, dá uma observada aí no chat, porque já saiu a lista de presença, tá? O link, e também o link do formulário com a atividade proposta, que a Letícia comentou aí nos últimos slides. Vai estar disponível para preenchimento do formulário até as 23h59 de sexta-feira, tá bom? Que é quando encerram aí as atividades da nossa semana de recepção. Então, corram ali no chat, copiem os links. Eu vou colocar ali também, Letícia, o endereço para o seu Instagram, tá bom? Você colocou, vou colocar aqui no chat também, para ficar aí disponível, né, para os alunos. Pessoal, o Instagram é muito legal, cheio de novidades e de muitas dicas com relação a esse tema e outros, né, Letícia? Muito obrigada. Bom, com relação às perguntas, eu acho que o Renan está aí agradecendo, muito bom, parabéns pela apresentação. Mas no início eu tive uma pergunta mais com relação à apresentação dos slides, se eles seriam disponibilizados, né? Estava difícil de ler lá no celular. Aí depois a gente vê com a Letícia, eu não sei, Letícia, se você disponibiliza os slides. Ou então depois, Jorge, você pode acessar a nossa reunião está sendo gravada e vai ser transmitida também no YouTube. Ela vai, depois de gravada, a gente não conseguiu transmitir juntos, tivemos 2 eventos no mesmo horário, então a gente veio para essa sala, a gente está gravando a reunião e ela vai estar disponibilizada depois no YouTube, né, para que mais pessoas possam ter acesso também. Então aí você pode estar revendo, né, e buscando as informações por lá. Pessoal, gostaria... Também, porque ficou assim, bem pontual, né? Mas eu posso disponibilizar. O que tem mais textos são ali as competências, as skills do Fórum Econômico Mundial. Eu faço. Isso, ótimo também. Então, resolvido, a gente depois disponibiliza isso, o material, belo material, inclusive, para o pessoal. Tem muita gente aqui agradecendo, amaram a palestra, muita informação boa. E boa porque eu acho que isso, né, muitos de nós, né, alunos, principalmente, estamos nesse mundo, né, saindo, terminando a formação, encarar o mercado de trabalho, utilizar ali, usar e abusar de todas as habilidades que a gente, de todo o conhecimento que a gente obteve nesses anos de estudo. Então, a boa notícia, a boa nova, pelo que eu entendi, é que a gente já pode... agora, dentro da escola, e desenvolvendo essas atividades, porque o que acontece? Esse ano ficou muito, muito nítido isso, né? Como que um acontecimento exige uma mudança e uma adaptação muito rápida de todos. Tem gente que consegue, chega lá, muito esforço, chega, e quem não consegue se adaptar, vai ali devagarzinho, ou então vai ficando, né, à margem. Então, é muito importante, não tem como fugir, né, Letícia? O mercado de trabalho, eu acho que desde que eu sou pequenininha, que é exigente, desde a época do meu pai, eu nunca vi, sabe, ninguém falar que o mercado de trabalho não é exigente, ele está sempre evoluindo, então não tem como correr, não é verdade? E eu acho que vai continuar, na verdade, o que eu estou sentindo é que cada vez está mais exigente, porque antes você tinha um currículo, ok, agora você tem que ter o currículo mais habilidades.
Daqui a um tempo você vai ter o currículo, a habilidade, o que mais? Exatamente. E o movimento não pode ser de não entrar nessa onda, né? Nós temos que entender o que está acontecendo, entender como desenvolver essas habilidades e como contribuir também, né, para o meio. Então, muito legal também a questão do autoconhecimento, né? Super importante, cada vez mais em voga, justamente para isso, para a gente se adaptar às situações, né? Conforme nos conhecendo, né? Conforme o nosso potencial, sem gerar aí muito atrito com o que está sendo exigido. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu vou encaminhando, então. Bom, ninguém... tem aqui, ó, a Mariana Lapa. A Letícia foi minha orientadora, me ajudou a fazer tudo mais leve e feliz com o meu TCC. Sou muito grata. Que bacana. Parabéns, Letícia, e parabéns, Mariana, também. Ai, gente, eu que agradeço, de verdade, também a participação de todos vocês. Pessoal comentando aqui, eu fico muito feliz de poder saber também que vocês têm um interesse nesse assunto, porque é um assunto, gente, que não tem como fugir, como a Débora disse. Todos nós estamos estudando porque queremos, né, trabalhar com o assunto que estamos estudando, né? Então, assim, conseguir fazer essa transição de uma forma mais suave, né, e mais assertiva, que a gente realmente possa colher esses frutos, é riquíssimo, né? É o que nós buscamos, na verdade, ter sucesso. Isso. E ainda vale a máxima, né, Letícia? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Exatamente, a questão é começar, tá? Então, muita gente que ainda, né, a grande parte ainda está estudando. Então, assim, a questão é essa, é vocês poderem desfrutar. A academia é o local para errar. Muitas vezes a gente não entende isso. Mas, tudo bem, já me diziam antes, mercado de trabalho vai ser muito mais duro. E vai. Porque no mercado de trabalho, se você não foi bem, eles vão pegar outra pessoa. É triste a realidade, mas é assim. E na faculdade, não. Na universidade, no espaço de ensino, nós podemos aprender com os nossos erros. Nós temos alguém ali para te dar um feedback. Então, escuta o feedback com o coração aberto. Então, assim, se alguém te disse algo, tenta realmente ouvir com carinho, porque a pessoa realmente está tentando te dar algo para depois ser melhor. Exatamente. É o momento para errar com segurança. E eu acho que fica aí para todos, né, essa mensagem de acreditar em cada um de você, no seu potencial, tudo aquilo que você admira, porque dentro de você tem potencial para aquilo, e as habilidades. Eu acho que a grande notícia, novidade do evento é saber que a gente pode desenvolver, né? Basta a gente querer e buscar o conhecimento, né, de como elas serem desenvolvidas. Letícia, muito obrigada. Eu vou encaminhando, então, aqui para o final. Ninguém apresentou nenhuma pergunta, mas eu queria só umas palavras finais de você, alguma expectativa para o ano, esse ano de 2021, de como que você está se sentindo para o ano, e algumas palavras assim, finais mesmo que possam aí, incentivar nossos alunos nesse novo semestre que se inicia para o superior e a terceira etapa para o pessoal do integrado. Então, eu queria agradecer vocês que ficaram aqui até o final, que participaram. 2021 veio cheio de expectativas, né? E em alguns momentos é até um pouco preocupante, né? Eu acredito que temos que, sim, dar um passo de cada vez. A gente pode sempre esperar pelo melhor, mas vamos nos preparar também para as possibilidades, né? Para algumas adversidades. O ano passado foi um ano muito desafiante, nós tivemos que nos redesenhar e redesenhar de novo, por cima do desenho. E a gente vai continuar assim, porque esse é o processo de crescimento, é o processo de aprendizado. O que eu posso realmente desejar para vocês é que possamos todos, né, nós também, aprender com essa adversidade. O ensino à distância está permitindo desenvolver pontos que vocês não desenvolveriam, talvez, no presencial, e vice-versa.
Então, vamos tentar sempre desfrutar e ter o olhar para o melhor. Porque o negativo, gente, vai sempre existir. Mas se vocês conseguirem construir e tirar o melhor proveito do espetacular, né, de todos esses companheiros, de todas essas pessoas que estão aí para contribuir com o seu crescimento, com certeza vocês vão sair ainda melhores, né? Então, o que eu posso desejar é muito sucesso, que vocês continuem construindo o caminho de vocês e se conhecendo, e querendo realmente ser melhor a cada dia, ok? E o que eu puder contribuir, estou sempre aí de portas abertas, como eu disse, o IF é minha instituição de coração, e seguirei. O que eu puder contribuir, me procurem, me mandem uma mensagem, que vai ser um prazer. Bacana, bacana. Muito obrigada, Letícia. A gente fica muito feliz com a sua palestra, com a distribuição, o compartilhamento de tanta informação bacana. Foi muito importante. Pessoal, esse não é o último evento de hoje, tá? Eu já vou anunciar o próximo às 19 horas, então a gente tem um tempinho aí, ó, para dar uma relaxada, mas às 19 horas tem uma palestra sobre cenografia com a arquiteta Amanda Gomes, tá? Então, façam uma pequena pausa, mas logo mais a gente tem, aí sim será o último evento de hoje, só falando de novo, palestra sobre cenografia com a arquiteta Amanda Gomes. Então, a todos, muito obrigada pela participação, não deixem de assinar a lista de presença e também de cumprir, né, a atividade do formulário, dividir aí com a gente um pouquinho das reflexões, né, que vocês conseguiram fazer a partir dessa palestra de hoje. Muito obrigada, Letícia, muito obrigada a todos que estiveram presentes, e a gente se encerra por aqui. Um abraço a todos, fiquem bem e em casa, se possível. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.